Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com você para o tema de hoje do nosso curso chamado O Mistério da Profecia. É um prazer saber que você está aqui acompanhando conosco com o seu livro na mão e também com a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na outra mão. Hoje nós vamos falar de um assunto extraordinário, maravilhoso. Prepare-se. Tenho certeza você vai gostar e vai crescer na fé e na esperança. Esse tema que nós vamos trabalhar agora é um tema curioso e o título é A Morte que Traz Vida. É meio estranho, você imagina a morte que traz vida? Parece uma contradição? Não, mas não é. Esse tema desse capítulo 4, é com certeza um tema que vai ajudar você a dar um passo mais na sua fé, na sua esperança e na sua comunhão com Deus. Por isso, eu chamo a sua atenção para esse título. E antes de entrar no tema especificamente, eu queria dizer a você algumas frases que aparecem aqui nesse livro. Uma delas é: não existirá alguma coisa mais que esta vida? Ou será que existe? Haverá uma eternidade além do que vemos e conhecemos agora? O que você acha? Isso faz parte do mistério da profecia. E tem mais. Veja, por exemplo, assim. Diz aqui, era essencial que Adão e Eva compreendessem as consequências, o custo real do pecado. Será que o pecado tem uma consequência tão terrível assim? Será que Adão e Eva, ao cometerem aquele ato pecaminoso, tinham noção da consequência, da gravidade do problema? Isso também nós vamos tratar aqui hoje. E tem um detalhe. Você já ouviu falar do santuário? O que é o santuário? Para que serviu o santuário? Qual a ligação do santuário com a morte, com a vida e com a salvação? Tudo isso nós temos aqui no capítulo de hoje, que começa na página 63 e vai até a página 78 do seu livro, O Mistério da Profecia. Com certeza, esse assunto vai mexer bastante com você, vai mexer bastante com a sua família. Por isso, eu já estou com a Bíblia Sagrada aqui nas minhas mãos e eu vou abrir a Palavra de Deus para ler com você um texto maravilhoso que está aqui em Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui tem duas coisas muito importantes. A primeira, o salário do pecado é a morte. A segunda, o dom de Deus é a vida eterna. Bom, quando fala que o salário do pecado é a morte, a pergunta é: que morte? Quantos tipos de mortes existem? Bem, a Bíblia menciona basicamente duas. O que a gente chama de primeira morte e segunda morte. A primeira morte vem de várias maneiras. Um acidente, uma enfermidade, um problema, a pessoa já tem uma idade avançada e de repente ela vai dormir e simplesmente não acorda. A primeira morte pode acontecer um acidente de avião, pode acontecer uma queda, pode acontecer alguma coisa cair sobre a pessoa. Ou seja, ela vem de várias maneiras. Mas a segunda morte virá de uma maneira só. A segunda morte será com fogo e enxofre depois dos 1000 anos, conforme diz Apocalipse 20. Entendeu? Agora, quando a Bíblia fala da segunda morte, de fogo e enxofre, é importante você lembrar que o texto de Romanos, quando diz assim, o salário do pecado é a morte, não é a primeira morte, é a segunda. Entendeu? O salário do pecado é a segunda morte, a morte eterna. Só que a Bíblia fala que o dom de Deus, o plano de Deus para você e para mim, é a vida eterna através de Jesus. É algo gratuito. Então, nós temos que hoje entender como é que funciona esse negócio do plano de Deus, esse assunto do dom gratuito de Deus e da vida eterna. Isso tudo nós temos que analisar hoje nesse capítulo para você saber o mistério revelado dessa profecia, dessa mensagem, dessa palavra. E é por esse motivo que nós temos que voltar os nossos pensamentos para os dias de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram. De acordo com Gênesis capítulo 3, Adão e Eva se afastaram de Deus e pecaram. E aí, a palavra de Deus fala assim, agora vem a morte. Só que Deus, no jardim do Éden, matou um cordeiro e esse cordeiro foi usado para que a pele dele fosse transformado em roupa para Adão e para Eva. E aquele cordeirinho já era um símbolo do plano da salvação de Deus para a humanidade. Ou seja, aquele cordeirinho era um símbolo de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir daí, Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, eu preciso que você faça um santuário
a fim de que as pessoas conheçam o meu plano de salvação. E Deus mostra a Moisés uma visão e mostra a ele o santuário celestial, e Deus diz: faça um santuário na terra semelhante a esse que eu estou te mostrando através da visão. Isso é incrível, não é? É maravilhoso, isso tudo está na Bíblia. Eu vou te mostrar exatamente isso aqui em Êxodo. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Esse texto nos ajuda a entender este importante tema. 25, verso 8, está bem aqui, 25, 8. Pronto. A palavra de Deus diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E o verso 9 fala: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então o que aconteceu? Deus mostrou a Moisés uma visão, e na visão ele viu o santuário celestial. E Deus pediu que ele fizesse um na terra, semelhante a esse que ele mostrou na visão que tem no céu. Aí Moisés tinha a incumbência, a missão de preparar, de construir um santuário aqui na terra. E assim foi conforme a palavra do Senhor. O santuário tinha dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo era o lugar que fazia os sacrifícios ali, o ritual. E o santíssimo era o lugar do perdão, da expiação, da presença e manifestação de Deus. O santuário tinha o pátio, onde se matava o cordeiro, o lugar santo, onde fazia o ritual com o sangue do cordeiro, e o santíssimo, onde Deus se manifestava. Então o pecador arrependido, ele pegava um cordeirinho, levava até o pátio do santuário, colocava a mão sobre a cabeça do cordeirinho e matava o cordeiro, depois de ter confessado o seu pecado a Deus com as mãos na cabeça do cordeiro. Ele transferia simbolicamente os pecados dele para o cordeirinho. E em seguida o cordeirinho morria e o sacerdote usava aquele sangue e fazia um ritual no santuário para que a pessoa pudesse então ser purificada. Tudo isso era um símbolo do sacrifício de Jesus que viria um dia e que morreria na cruz. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, levando o sangue de um animal numa vasilha, onde ele fazia ali uma intercessão pelo povo e Deus se manifestava e perdoava os pecados do povo, pecados cometidos durante o ano inteiro. Dessa forma, esse dia em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo era o dia da expiação, era o dia da reconciliação, era o dia do perdão. Isso aconteceu no Velho Testamento inteiro, por muitos e muitos anos. O santuário era uma tenda portátil que era montada e desmontada. Isso aconteceu por mais de 40 vezes no Velho Testamento. Até que finalmente Jesus veio. E quando Jesus veio e nasceu da Virgem Maria, Jesus então veio como nosso Salvador. E aí, na vinda de Jesus, aconteceu isso aqui, ó, que eu vou te mostrar. Presta atenção. Aconteceu exatamente isso aqui, ó, João capítulo 1, versículo 29. Esse texto é maravilhoso. É um dos textos que eu mais amo na Bíblia. João 1, 29 diz assim: no dia seguinte viu João Batista a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, no Rio Jordão, que estava batizando, Jesus apareceu, e João Batista apontou para Jesus e disse assim: você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista fez a ligação do ritual do santuário do Velho Testamento com Jesus e mostrou que o sacrifício de cordeiros do Antigo Testamento apontava para Jesus. O cordeirinho morto era símbolo de Jesus. O sacerdote era símbolo de Jesus. O sumo sacerdote era símbolo de Jesus. O sacrifício dos animais era símbolo do sacrifício de Jesus. Tudo que tinha no santuário apontava para Jesus. Por isso, quando Jesus veio, João Batista olhou para ele e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, esse mistério foi revelado ali por João Batista, no Rio Jordão, naquele dia. Isso foi maravilhoso, né? Louvado seja Deus por essa extraordinária revelação. E assim, Jesus veio para morrer na cruz e para salvar a humanidade. E é por isso que aqui no livro de Mateus, quando Jesus morre na cruz, acontece algo impressionante. Veja o que diz aqui em Mateus capítulo 27, versos 50 e 51, que diz assim: e Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou.
mostrando que o ritual do santuário acabara. Acabou. E agora não precisava mais matar cordeiros e nem fazer o ritual do santuário, porque agora Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava morto, estava sepultado e ressuscitou. E assim, todo o ritual do santuário deixou de existir, porque tudo estava concentrado em Jesus na cruz do Calvário. Por isso que o título é A Morte que Traz Vida, porque o Cordeiro de Deus, que era morto, simbolicamente no Antigo Testamento, que era um símbolo de Jesus, apontava para Cristo e agora Cristo de verdade morreu na cruz e assim Jesus, através da sua morte, Jesus então toma o nosso lugar, assume o nosso lugar, morre em nosso lugar e nos dá direito à vida eterna. Amém? É por isso que o texto que eu li para começar de Romanos 6:23 fala assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Jesus, quando morreu na cruz, ele pagou sua dívida, ele pagou o preço por você e por mim, ele tomou o nosso lugar e Jesus, então, nos livra da morte eterna. Toda pessoa que aceita Jesus pode morrer a primeira morte, mas não vai morrer a segunda. Ou seja, quem aceita Jesus vai ter a vida eterna. Mesmo que a pessoa morra antes que morra antes da volta de Jesus, mesmo que ela morra antes, quando Jesus voltar, Jesus vai ressuscitar essa pessoa e ela vai ter a vida eterna. Por quê? Porque ela aceitou Jesus como Salvador pessoal. Entendeu? Esse é o ponto. E é por isso que o tema de hoje é extraordinário. É por isso que o livro, nesse capítulo 4, traz esse assunto de forma tão contundente e tão maravilhosa. Mas o mistério não para por aí. Tem mais coisas para você analisar e para você entender. Por isso eu convido você a pegar o seu livro, abrir no capítulo 4, ler o capítulo 4, analisar, porque o livro é o seu manual de estudo bíblico. É através do livro que vai te dando a guia, a direção para você chegar até aqui. Hoje, Jesus está no santuário celestial, à direita do Pai, intercedendo por você e por mim. Por isso que nós oramos a Deus em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso intercessor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você aceita Jesus como Salvador pessoal? Você quer Jesus na sua vida? Você aceita o sacrifício dele como substituto da sua morte eterna? Você quer a vida eterna? Você quer servir a Deus? Você quer andar com Ele? Você quer começar uma vida nova? Você quer o Cordeiro de Deus no seu coração? Você quer Jesus intercedendo por você como seu sumo sacerdote, o seu advogado lá no céu? Eu quero para mim. Se você quer para você, levante a sua mão e diga, eu quero, pastor. Vai, levanta a mão e diga, eu quero, pastor. E tenho certeza, Deus vai te abençoar agora mesmo. Se assim você deseja, eu quero fazer uma oração por você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai, obrigado porque Jesus é maravilhoso e Jesus veio a esse mundo e morreu na cruz em nosso lugar. Hoje, essa pessoa que ora comigo está declarando que te aceita como Salvador pessoal. Que Jesus seja o Salvador de cada um de nós. Que a partir de hoje, essa mulher, esse homem, esse casal, esse jovem, essa criança, esse adolescente possa aceitar essa grande salvação. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Forte abraço. Nos vemos no próximo tema do nosso curso, O Mistério da Profecia.